O Alfaiate Valente. Era uma vez, num país muito distante, um modesto alfaiate que vivia costurando alegremente na frente da janela da sua casinha. Quando num dia, como outro qualquer, ouviu do lado de fora alguém anunciando geleia para vender. Deliciosa geleia de morango! Deliciosa geleia de morango! O alfaiate ficou com água na boca e depressa comprou um pote de geleia, vermelhinha e cheirosa. Passou uma boa camada de geleia numa fatia de pão e deixou em cima da mesa para comer depois que terminasse o trabalho. Lá, larirará, como eu amo costurar. Ai, eu passo o dia nesse ateliê, costurando. Mas se eu pudesse viver uma aventura... Enquanto isso, o pão com a geleia que estava em cima da mesa chamaram a atenção de algumas moscas. E o alfaiate não gostou nada disso. Mas que atrevimento! Você vai já ver o que é gostoso! E com a própria costura que tinha na mão, ele deu tamanho golpe na mesa que esparramou a geleia. Mas em compensação, achatou 7 moscas de uma vez. O alfaiate ficou tão orgulhoso dessa proeza que bordou no seu próprio cinto as palavras 7 de um golpe só. E resolveu sair pelo mundo para viver a tão sonhada aventura e mostrar para toda a gente como ele era valente. Pôs um pedaço de queijo na sacola e pegou a estrada. No caminho encontrou um passarinho caído no chão e, com pena dele, colocou-o na sacola, junto com o queijo. E continuou andando, muito alegre. Foi andando ladeira acima, ladeira abaixo e no alto de um morro, deu de repente de cara com um gigante. Mas ele não se intimidou. Estou andando pelo mundo para mostrar como sou valente. Leia só isto. 7 de um golpe só. O gigante ficou muito impressionado, pensando que o pequeno alfaiate havia matado 7 homens de um golpe só. Mas só para tirar a dúvida que ele tinha, pegou uma pedra e esmagou-a nas mãos com a maior facilidade. Isso para mim é canja, disse o alfaiate, tirando o queijo da sacola e esmagando-o com as mãos, sem o menor esforço. O gigante, que era míope e meio burrinho, ou ambas as coisas, tornou a ficar impressionado, mas queria certificar-se mais ainda. Então ele apanhou uma pedra e atirou-a no ar até uma nuvem que passava. Mas o nosso alfaiate, mais uma vez, não se deu por vencido. Tirou da sacola o passarinho que encontrou na estrada e jogou-o para o alto. O passarinho, feliz da vida por estar livre, voou para cima até sumir da vista. Desta vez o gigante ficou tão espantado que achou melhor tratar bem aquele baixinho tão perigoso e convidou-o para passar a noite na sua casa. E já que estava cansado e também estava anoitecendo, ele aceitou o convite. Na calada da noite, quando o alfaiate dormia na enorme cama do gigante, este, com inveja e receio do seu pequeno hóspede, resolveu matá-lo, quebrando pelo meio a cama onde ele dormia. E foi por dormir tão encolhidinho que o alfaiate escapou da morte, sem que o malvado percebesse nada. E quando de manhã o pequeno alfaiate se plantou na frente do gigante, ameaçando-o de mãos na cintura, o grandão ficou tão apavorado que saiu correndo aos berros de pavor
Os gritos foram ouvidos pelos soldados da guarda real, que ficaram espantados ao ver o terrível gigante fugir gritando do nosso alfaiate valente. E quando os soldados lhe perguntaram quem era, foi só mostrar-lhes o cinto com o 7 de um golpe só bordado, para eles acharem melhor conduzir o herói ao palácio para apresentá-lo ao rei. O rei, a rainha e a princesa ficaram cheios de admiração pelo pequeno valentão, que, todo gentil, ofereceu seus serviços à sua majestade. O rei gostou da ideia e aceitou o oferecimento, e a princesa até sorriu para o pequeno alfaiate. Assim, o baixinho ficou morando numa bonita casinha perto do palácio, onde era convidado permanente. Até que um dia o rei o chamou. Tenho um encargo para lhe dar. Já que você é tão forte e valente, existem neste reino 2 gigantes malvados que perturbam e assustam todo o meu reino. Se você conseguir livrar-nos deles, eu lhe darei como pagamento metade do reino e como prêmio a mão da princesa em casamento. Entusiasmado, o alfaiate aceitou a tarefa e se mandou direto para a floresta, onde não demorou a encontrar os 2 terríveis homens-arrões dormindo no campo, de costas um para o outro. Então, enchendo os bolsos de pedras pontiagudas, o alfaiate subiu na árvore onde os 2 estavam encostados. Fazendo boa pontaria, o alfaiate atirou com força 2 pedras na cabeça de um dos gigantes. Para com isso! Berrou um gigante que deu um soco na cara do outro. Eu não fiz nada! Você está sonhando? Os 2 adormeceram de novo, roncando alto. O alfaiate esperou um pouco e logo atirou mais 2 pedras na cabeça do segundo gigante, que acordou furioso e partiu para cima do primeiro. E os 2 se engalfinharam numa luta mortal. A briga foi tão violenta que acabaram os 2 mortos. Missão cumprida! O alfaiate valente voltou para o palácio para contar o novo feito heróico ao rei. Mas na hora de dar o prêmio ao alfaiate, o rei não quis cumprir a promessa e ordenou-lhe outro encargo. Você foi valente, mas agora preciso de mais um serviço seu. Quero que você me traga o chifre do unicórnio selvagem que vive solto na floresta. Antes disso, nada feito. A princesa ficou desapontada, mas o alfaiate não desanimou. Isso é fácil pra mim. Matei 7 de um golpe só e acabei com 2 gigantes malvados. Vou trazer-lhe o tal chifre, majestade. E ele partiu novamente para a floresta. Ele nem andou muito quando, no meio de um descampado, viu investir contra ele, a galope, um enorme unicórnio, feroz cavalo branco de chifre na testa, ágil como um gato. O alfaiate pulou para trás de uma árvore e o unicórnio, na sua fúria cega, sem poder deter a corrida, espetou o seu chifre no tronco da árvore e lá ficou, preso, sem poder levantar a cabeça. Sem perder tempo, o esperto alfaiate tirou da sacola o machado que levava consigo. Com uma machadada certeira, cortou o chifre do bicho, que, vendo-se livre, fugiu a galope. Muito bem, esta missão está cumprida. Quero só ver se a sua majestade me dará a recompensa agora. Mas o rei, que achava que o alfaiate não era nobre o bastante para ser seu genro, inventou outra saída. Disse ao alfaiate para ele ficar no palácio, aguardando os preparativos para o casamento com a princesa. Coisa que o alfaiate achou estranho. Mas nesse meio tempo, o rei chamou os soldados e lhes deu uma ordem. Esta noite,
Quando o alfaiate estiver dormindo, invadam o seu quarto e amarrem-no bem amarrado, que eu vou cuidar de livrar-me dele de uma vez. Mal sabia ele que a princesa estava escondida na escada escutando tudo. Ela gostava tanto do pequeno alfaiate e queria se casar com ele. Por isso, resolveu avisá-lo do perigo que ele corria. Você tem que fugir daqui, meu amor. Fuja sem perda de tempo. Não vou fugir. Não quero deixá-la, minha prometida. Eu quero casar com você. Eu também quero casar com você. Mas teremos que esperar por uma hora menos perigosa. Agora fuja daqui. Não vou fugir. Não se preocupe. Já sei o que fazer. Ele tinha um plano. E o nosso alfaiate foi para o quarto e fingiu que estava dormindo. Mas na verdade ele se escondeu atrás da porta e ficou esperando pelos soldados que viriam prendê-lo. E quando os ouviu chegando, deixou-se aproximarem bem e abriu a porta de uma vez. Eu já matei 7 de um golpe só. Dei cabo de 2 horrendos gigantes e cortei o chifre de um unicórnio selvagem. Não preciso ter medo de 7 simples soldadinhos que estão aí fora. Quando os soldados ouviram isso, tremeram de susto e saíram correndo, apavorados. E dessa vez não teve desculpa para o rei não cumprir o combinado. Ainda mais porque a princesa teimou que queria casar com o alfaiate valente. E insistiu também que queria aquela metade do reino como dote. Assim o pequeno alfaiate casou-se com a princesa e virou um príncipe consorte. Prêmio merecido para um herói que matou 7 de um golpe só.